Livro de Gênesis, capítulo de número 34, capítulo de número 32, irmão. Versículo de número 22 em diante. Que vai dizer assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio de Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez também que atravessasse o rio e tudo quanto ele pertencia. Entretanto ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. E quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutou com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Amém? Antes de você sentar, diga assim para alguém do seu lado: Deus vai retirar a vergonha, e sobre a minha casa está chegando o meu tempo de honra. Senta glorificando a Ele. Amém? Glória a Deus. No livro de Gênesis nós vamos ouvir a história de Jacó, e muitos aqui já ouviram a história de Jacó aqui, sim ou não? Muitos já oraram, chegaram a orar no início da sua conversão, no início das suas orações. Por muitas das vezes o seu início de oração foi esse: ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Sempre você tornou a memória desse homem. E um homem lembrado é um homem marcado. Eu quero melhorar isso aqui. Um homem lembrado por Deus é um homem marcado por Ele. Eu já quero liberar para alguém aqui essa noite: Deus te chamou até aqui porque você não é qualquer tipo de pessoa. Ele te chamou até aqui e fez com que você ouvisse a voz dele, porque ele lembrou de você pela marca que ele colocou em você. Você já pode acreditar nisso? Porque a Bíblia vai contar a história de Jacó, e eu e você temos que voltar um pouquinho lá atrás para sermos bem breve e cumprir o horário. Preste atenção nisso. A Bíblia vai dizer que Jacó, desde o seu nascimento, Jacó agora uma criança que tem um acesso espiritual tanto para o bem, tanto para o mal. Agora Jacó, desde o seu nascimento, por uma falta de discernimento da mãe, por uma falta de entendimento de uma mãe, agora Jacó, simplesmente por nascer agarrado aos pés do seu irmão, ele agora é amaldiçoado por nascimento. O nascimento por nome de Jacó agora se torna enganador, usurpador, se torna uma pessoa aproveitadora, uma pessoa que quer tomar a frente de uma posição que não é dela. Entenda que por muitas das vezes pessoas sem discernimento sobre as nossas vidas nos amaldiçoam sem saber a palavra que está sendo direcionada sobre mim e sobre você. Mas ela esquece que chegará um momento que Deus vai falar conosco. E quando Deus falar conosco, aí nós vamos viver uma palavra a qual a Bíblia diz: eu transformo maldição em bênção. Eu transformo maldição em bênção. Você vai começar a viver uma palavra quando Deus falar contigo. E qual é a palavra, bispo? É que aonde a maldição não encontra repouso, ela não vai prosperar. É Deus dizendo para alguém que já iniciando essa noite de quinta-feira, que está com a vontade, um desejo de voltar a arder e queimar novamente na essência de Deus. É Deus dizendo para você: ei, para de dar crédito para a palavra mal direcionada a você. Lembra de uma coisa:
se Deus não determinou ainda sobre você, quem é o homem para querer prevalecer sobre ti? É Deus dizendo para alguém aqui essa noite: Deus não liberou a prosperidade sobre a maldição que alguém tentou dizer para você, que talvez você não ia ser feliz, que talvez você não ia conquistar um emprego, que talvez os teus filhos não sairiam da droga, não ia ser liberado da cadeia. Eu não sei qual é a maldição que tentam te escravizar, mas de uma coisa eu sei: a prosperidade de Deus ainda está sobre as bênçãos preparadas sobre ti. Eu não sei o que o ser humano tentou acusar ou determinar sobre a sua vida, mas eu já quero liberar a segunda profecia sobre esta casa. E qual é a profecia, bispo? A profecia é essa: nenhuma ferramenta preparada prosperará contra ti. A ferramenta que Deus colocou em tuas mãos começa a se preparar. Por quê? Porque tu vai começar a manejar ela. Você vai começar a manejar ela. Deus hoje está rompendo decretos. Entenda isso. Jacó agora cresce acreditando nisso. Lembra que eu te falei? Amaldiçoado por falta de discernimento, por falta de entendimento. E por muitas das vezes você começa a nascer na igreja, nasce de novo. Aí a tua mãe, o teu pai, o teu amigo, o teu vizinho, o teu colega, o teu companheiro, ele vai dizer assim: meu querido, tu vai fazer o que na igreja? Que negócio de crente, isso não combina contigo. Oh, eu já fui da igreja, isso não funciona, isso não dá certo, cara. Eu fui da igreja. Aí você vai ter uma resposta para essa pessoa: preparou a boca agora para ouvir, juntamente com o teu ouvido, para tu abrir a boca para falar? É o quê? Qual é? Tu sempre foi da igreja, mas você nunca foi à igreja. Porque ser da igreja é fácil. Eu quero ver ser a igreja. Ser multidão que acompanha Jesus é fácil. Eu quero ver estar do lado. Eu quero ver adorar a Ele em oração e em verdade, debaixo de uma espiritualidade, para que Deus possa lembrar de você e te chamar de filho. Entenda isso. Jacó cresce acreditando nisso. Por quê? Porque a maldição, ela nos escraviza. A maldição, ela nos torna alguém escravo. Alguém que nos amaldiçoa, ela quer que nós permanecemos sobre o jugo das palavras dela. Só que eu aprendo com a palavra de Deus. E o que eu aprendo com a palavra de Deus? Eu aprendo com a palavra de Deus que Jesus, ele nunca teve uma palavra de jugo. E muito mais, Ele nunca te obrigou a ficar próximo dEle, ou muito menos ao lado dEle. Por quê? Porque eu aprendo que quem é bênção para a sua vida proporciona crescimento. Isso aqui vai doer em alguns jovens. Quem é bênção para andar do teu lado proporciona crescimento. Mas quem é maldição te escraviza. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de permitir que as pessoas certas fiquem na nossa vida. E nós temos uma dificuldade muito grande também de não deixar ir quem Deus já tirou de nós. Nós não conseguimos, por muitas das vezes, abrir mão do que nos escraviza, dos que nos torna prostrado a um mal que nos impede de conquistar as coisas com Deus. Às vezes você voltou a buscar, voltou a lutar contra o pecado, voltou a ser cheio novamente, a essência começou a fluir novamente dentro de você. Aí você pega, porque você se sente pronto, traz de volta o que Deus já tirou. E Deus hoje está querendo tirar essa facilidade de você. Deus hoje quer que você abra os teus olhos debaixo de um discernimento para entender que você precisa trazer para perto quem Deus permitiu. E orar para aquele que está afastado, interceder por ele que está afastado, por aquele que está caído, por aquele que um dia fez parte da tua vida. Porque sobre essa oração e determinação de intercessão está o teu galardão. Mas entenda isso, Jacó ele cresce acreditando nisso.
O crescimento de Jacó aprisionado numa maldição é tão grande. A essência de ouvir a voz do pai é perdida de uma maneira tão grande, que Jacó agora continua e começa a cada vez mais a dar ouvido à mãe, e cada vez mais insistir por algo que nunca foi dele. Você já viu alguém insistir por algo que não é dele? Já viu alguém insistir por um cargo, por uma profissão, por uma casa, por um lugar, por uma pessoa? Por quê? Porque isso nos torna escravo. Mas entenda isso. Jacó, ele começa a ser ludibriado pela mãe, e chega um certo momento, meu querido, que Jacó agora ele é ludibriado de uma maneira tão grande, que ele pensa que ele pode enganar o pai. O nosso mal é achar que nós podemos enganar a Deus. Quantas das vezes nós não nos apresentamos todo caído, querendo mostrar estar de pé? E agora olha o que Rebeca faz de uma maneira frustradora. O que? Rebeca pega e diz a Jacó: Jacó, teu pai vai morrer, mandou teu irmão preparar um cozido para ele, mas ele saiu para caçar. Faz o seguinte, eu já preparei o novilho lá, prepara o cozido para o teu pai, pega o pelo do animal, cobre o teu corpo com ele, para que tu se pareça com Esaú, teu irmão, para que tu tenha o cheiro do teu irmão. Porque tem gente que só tem cheiro, mas não é. Tem gente que só sabe preparar, mas não é. Não sabe caçar. E agora, quando ele se apresenta, se aproveitando da cegueira de Isaac, a Bíblia vai dizer que Isaac, por um momento, ele hesita, mas mesmo assim ele abençoa. Quando Isaac abençoa, chega Esaú, Rebeca vê novamente, e agora quem puxou Jacó para um abismo vai mandar Jacó fugir. É sempre assim. Todas as pessoas que te puxam para um abismo é a primeira a dizer que não tem mais jeito para você. É a primeira a proclamar na tua vida que não há mais necessidade, não há mais nenhuma saída para você. E Rebeca diz assim: olha, vai para as terras de meu irmão, foge para lá porque o teu irmão quer te matar. Porque o pecado, o salário dele é a morte. Agora, quando Jacó ele foge, a Bíblia diz que Jacó foge de casa sem honra, sim ou não? Jacó foge de casa sem respeito. Jacó sai de casa debaixo de uma maldição, debaixo de um pecado. Jacó agora sai de casa frustrado, perseguido, deixado, abandonado, desamparado. Ele sai agora apenas com um cântaro de água nas mãos, um cajado e a roupa do corpo. E por muitas das vezes, talvez você já passou por esse início, mas a certeza é que você já passou. Um dia você saiu da tua casa com tudo desorganizado lá dentro, com tudo abandonado. Talvez você um dia já saiu de casa deixando um pino de cocaína lá, para quando você voltar do culto você cheirar. Você já deixou já a droga preparada. Talvez você saiu de casa sabendo que quando você voltasse, você ia ter que enfrentar o esposo, a esposa, o pai ou a mãe, contra tudo o que está acontecendo na sua vida, contra os erros, contra as falhas. E é esse momento de um cenário desfavorável, é o momento que a essência se vai. E quer ver alguém vazio é quando ela perde a fé sobre si. Quer ver alguém sem uma essência para orar? Já viu alguém sem essência para orar? Ela põe o joelho no chão de qualquer jeito, ela fala de qualquer jeito, ela olha de qualquer maneira, o semblante dela nada expressa, o rosto dela nada tem. E eu quero ser profeta de Deus na tua vida para te dizer isso.
que o cenário pode até estar difícil, o cenário pode até ser problemático, o cenário pode até não ser favorável para você estar vivendo agora, mas de uma coisa certa, vai chegar o momento, olha, você vai poder dizer isso aqui para o inferno daqui a pouco, vai chegar o momento que Deus vai intervir em favor de você. Eu vou melhorar, porque só esse lado aqui recebeu com mais força. Vai chegar o momento que Deus vai olhar para você e vai dizer: esta peleja, vós não vai mais pelejar, eu pelejarei ela por ti. Vai chegar um momento que Deus vai fazer a mesma coisa que fez com Jairo, porque a Bíblia diz que Jairo sai de casa frustrado, desonrado, bagunçado, mesmo sendo homem de Deus. Ele chega até os pés de Jesus. Quando ele confessa a Jesus, ele diz: Jesus, eu preciso que tu vá até a minha casa, imponha as mãos sobre o meu problema, sobre a morte que está sobre a minha casa, porque certamente vida nela vai estar. No meio do caminho, alguém vem tentar matar os planos de Deus na vida de Jairo. Aí a Bíblia diz que Jairo interrompe Jesus, mas agora é Jesus que interrompe a Jairo, interrompe o inimigo e diz: Jairo, não dê importância para o que fala, tão somente continua crendo. Quem você veio buscar hoje vai voltar contigo para esse cenário. Quem você veio estar hoje, na presença do que você se apresentou hoje, quem você veio ouvir hoje, a voz do Deus Todo-Poderoso, ministrada e movida pelo Espírito Santo de Deus, a verdade é certa. Satanás pode até ter visto você sair de casa frustrado, porque ele bagunçou o teu cenário, mas olha para alguém do teu lado e diz assim: ei, fica tranquilo, porque quem está voltando com a gente, vai tirar tudo que não presta lá de dentro, porque o cenário vai, eu profetizo, o cenário vai mudar. Porque agora Jacó, ele sofre o preço do confronto. Qual é? Ser confrontado ser confrontado é algo se apresentar da maneira que um dia você se apresentou para alguém. Jacó enganou o pai, agora por um pai ele é enganado. Labão engana ele. Labão dá na lata de Jacó e diz assim: Jacó, você vai casar, tá bom, vai lá, pega minha filha, casa com ela, trabalhou 7 anos, você é digno disso. Só que agora no escuro, quando Jacó acorda, ele vê que não é Raquel. Aí ele vai questionar Labão. Aí Labão fala para ele assim: ei, não se pode casar a mais nova sem antes casar a primogênita. Aprende a honrar, Jacó. Se um dia você não honrou o que estava sobre a vida de alguém, aprende a honrar, Jacó. Deus começou a confrontar Jacó de uma maneira extraordinária. E Jacó, agora a Bíblia diz que ele recebe o confronto e ele se torna alguém direito e próspero. Mas preste atenção, chega um momento que Deus fala com Jacó. Repare que um tempo Deus não fala, mas agora Deus volta a falar. E quando Deus fala com Jacó, a Bíblia diz que a orientação de Deus é: volta para as terras de teu pai. Volta para a casa do pai, Jacó. Volta para a casa da... Mas Senhor, estão tentando me matar, minha casa dá vergonha, a maldição está... Não. Volta para casa, Jacó. Por quê? Porque o que está fora apenas é reconhecido, mas o que está dentro é gerado. Quando uma mulher engravida, o que está dentro está sendo gerado, mas quando nasce, é reconhecido. É Deus dizendo: para de se preocupar com o que acontece fora, começa a gerar lá dentro.
Porque um dia essa palavra entrou dentro do meu coração e eu passei a entender. Porque eu me preocupava muito com fora, eu me preocupava muito com o que acontecia dentro de fora, com o reconhecimento gerado fora. Aí pensou que não, eu entendi, eu preciso gerar dentro. Foi assim que eu consegui alcançar a avó que um dia me consagrou para o Espiritismo e trazer ela para Jesus. Foi assim que um dia eu consegui orar pela minha mãe e ela não passar por uma mesa de cirurgia. Foi assim que um dia eu consegui tirar o meu pai de uma vida bagunçada. E hoje ele está organizado. Foi assim que eu consegui tirar uma irmã da depressão, aonde ela se mutilava de uma maneira horrorosa. E um dia ela virou para mim e falou assim: eu dou glória a Deus pelo irmão que eu tenho e ora por mim. Sabe por quê? Porque eu aprendi, Satanás ele está querendo colocar uma placa de vergonha sobre a minha casa, mas a Bíblia diz que eu não carrego placa. Ei, o que eu tenho dentro de mim é o Espírito de Deus. Ei, o que eu tenho sobre mim, rapaz, não é carregado, é habitado. Ai, é morada. Prepara os céus para ouvir tua voz dizendo: eu estou pronto para ouvir a voz de Deus. Eu estou pronto para ouvir a direção. Por quê? Porque agora onde a vergonha tentou te alojar, você vai falar: pode sair para fora. Eu estou pedindo um lugar de volta. Pode sair para fora, porque aqui quem reina é a palavra do meu Deus. Porque quando Jacó ouve essa direção, ele sai para voltar para casa. Ele manda um mensageiro dele, um servo dele, ir até a casa de seu irmão. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que Esaú vai ao encontro dele, mas prepara junto com ele 400 homens. Quando a notícia chega no ouvido de Jacó, Jacó se amedronta. Jacó fica com medo. Mas o engraçado é que a notícia não foi de morte. A notícia foi: teu irmão está vindo ao teu encontro com 400 homens. Só que o medo de Jacó pelo pecado dele foi tão grande que Jacó já se acusou. Jacó já se lembrou do que um dia ele fez. Quer ver um confronto de Deus maravilhoso? É quando você sabe que não fez nada para alguém e alguém chega até você e te agradece. Obrigado por tudo que você fez por mim. Naquele momento dentro de você o confronto vem: mas eu não fiz nada por ela e ela está agradecendo. Repare que isso faz com que você se acuse, faz com que você se julgue. Entenda a direção que Deus quer te colocar, mas entenda o fluxo disso. Qual é, bispo? Jacó, ele manda todos os bens que ele tem. Ele manda todos os servos, todas as esposas e filhos. E novamente, da maneira que ele saiu para entrar, ele fica sozinho. E quando ele fica só, ele vai orar a Deus, homem de Deus. E ele vai falar assim: ó Deus de Abraão e de meu pai, o Senhor falou comigo e me orientou a voltar para casa. Mas Senhor, o Senhor me tirou de casa apenas com um cântaro, um cajado e a roupa do corpo. Não deixe que eu seja entregue à morte juntamente com tudo que tenho nas mãos de Esaú. Ele ora a Deus nessa sinceridade. Mas o que me chamou a atenção foi o que ele fez de início. Primeiro, ele tirou de
tudo que deixava ele confortável. E agora ele entra numa zona de desconforto com Deus e apresenta a sinceridade da oração dizendo: eu não consigo voltar para casa se não for com o Senhor. Eu não consigo entrar numa direção se não for contigo. Eu não consigo entrar numa direção se não for através do Senhor. O que falta talvez em você e em mim é entender o reconhecimento que Deus tem através de uma oração sincera. Primeiro ele se desprendeu de tudo que dava segurança a ele, mandou tudo na frente. Ele colocou tudo na frente como altar, como oferta. É tempo de você ofertar a tua casa, ofertar o teu marido, ofertar a tua esposa, ofertar o teu filho, ofertar a tua filha, ofertar o teu vizinho, o teu amigo, o teu emprego, o teu trabalho. É tempo de você ofertar, mandar na frente, colocar no altar. Para quê? Para que você tenha um particular com Deus, para que você consiga estar a sós com Ele, para que você passe a falar mais de você do que de alguém. E Jacó, quando ele passa a falar dele, a essência volta. Porque a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama ou clama pelo meu nome, se humilhar ou se prostrar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos e sararei a sua. Mas ele não fala da árvore, ele fala da. Ele não fala da árvore, ele fala da. Porque tem gente que tem a árvore, a raiz boa, mas a terra não presta. Tem gente que tem boa semente, boa raiz, mas a terra que ela está não presta. Ela não vai conseguir prosperar. Pé de goiabeira cresce em mangue? Não. Pé de manga cresce em mangue? Não. De jabuticaba cresce? Não. Por quê? Porque é uma terra que não é fértil para aquela semente, para aquela árvore. Entenda isso. Deus quer que você entre no relacionamento pessoal com Ele. É hora de você primeiro oferecer tudo. Senhor, está aqui a minha casa, está aqui a minha família, está aqui tudo quanto eu tenho. Mas agora é hora de falar eu e o Senhor. Agora é hora de entrar no particular, eu e o Senhor. Agora é hora de entrar no íntimo. Agora é hora de entrar no relacionamento pessoal. Foi o Senhor que falou comigo. Foi o Senhor que falou comigo. Então, por favor, não permita eu ser colocado numa direção de caminho de morte. Porque a direção que Deus nos direciona machuca a gente. A direção que Deus nos põe nos machuca. Alguém diz: não, é mentira. Não, é verdade. Olha o que Paulo vai ouvir de Deus. Ele saberá o que é necessário sofrer em meu nome. Olha o que Pedro e João dizem em Atos dos Apóstolos após serem chicoteados, que eles pulavam e se alegravam porque se sentiram honrados de sofrer em nome de Jesus. É hora de você entender que Deus não quer saber somente da sua casa. O ideal de Deus ainda é a essência que é necessária fluir de você. Sabe por quê? Porque Deus quer tratar você como uma fonte. E sabe o que me chama a atenção? É que eu vou melhorar, eu vou trazer algo mais profético. Eu posso? Você não é somente uma fonte, você é uma nascente. E uma nascente de água, ela alimenta um rio. É Deus dizendo para alguém aqui: se prepara. Tu não vai ser rio contemplado, mas tu vai ser nascente de vida. Tu vai ser nascente de vida, aonde todos vão saber que de ti flui as coisas verdadeiras de Deus. Só que você precisa voltar a acreditar nisso. Porque quando Jacó agora ele ouve disso, a Bíblia diz que Jacó agora ele vai dormir. Quando ele vai dormir, tem uma palavra nos Salmos que vai dizer através da boca de Davi:
O choro pode durar a noite? Vamos lá, esses salmos é conhecido, você já deixou aberto na sua casa. O choro pode durar uma noite? Mas o que vem pela manhã? Então é uma promessa verdadeira, não é? Não é uma garantia? O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É uma promessa, Salmos 35, não é isso? Salmos 30, verso 5. Pastor Robson é mais afiado de Bíblia. Como eu tive um princípio de derrame, ficou meio complicado para mim, mas está tudo certo. Está afiado. Ministra essa memória aqui. Aleluia. É uma promessa verdadeira, e você passa a acreditar nisso. Mas quando Jacó está dormindo, a Bíblia diz que Deus, um homem, se põe, se dispõe, se coloca na frente dele para lutar com ele. Quando eu olho para isso, eu lembro do encontro, o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Primeiro Jesus falou para Pedro, ele confronta Pedro, tira o barco da areia. Eu imagino Pedro dizendo, mas eu acabei de colocar, tira da areia. Por quê? Porque ainda para me ouvir é necessário se desprender. Para ser ministrado por mim ainda é necessário se desprender. Tira, Pedro, por quê? Porque após a ministração tu vai ver o que eu vou direcionar para a tua vida. Aí quando Pedro tira, obedece, é ministrado, a Bíblia diz que a direção de Pedro é, volta para o mar. Mas já é dia, pescamos a noite inteira, estou frustrado, meu cenário não está bom. Mas vai, Pedro. No mar alto? Não. Vai aonde a água é profunda, Pedro. Por quê? Porque o que está sobre mim não está sobre os olhos dos seres humanos. O que eu tenho para você ainda está no profundo, no que o olho e o ouvido não pode contemplar, mas apenas eu revelo a ti. Vai no profundo, Pedro. E quando esse homem vem lutar com ele, Deus vem numa aparência de homem. Deus começa a confrontar Jacó a noite inteira. E nós temos uma dificuldade muito grande de lutar contra Deus. Deus manda a gente abrir mão, a gente não abre. Deus manda a gente largar, a gente não larga. Deus manda a gente deixar, a gente não deixa. Deus pergunta quem nós somos e nós não conseguimos saber quem somos. Só que chega um certo momento que ao amanhecer, a Bíblia diz que Deus não conseguiu dominá-lo. O que é dominar? É governar. É ter controle. É tomar a direção. Deus não conseguiu fazer isso com Jacó. E o que Deus diz? Deixa-me ir. Ele não. Eu só saio daqui quando tu me abençoar. Ah, é? Não tem problema. Eu vou te tocar, Jacó. Eu vou te marcar. Eu vou tocar. É tua força, tua pouca força que tu acha que tu vai ficar de pé me confrontando. Não tem problema. Eu vou te tocar. Porque alguém tocado nos pés não tem só tem uma única forma dela ficar de pé, se segurando. Agora Jacó, ele não segura mais Deus para aprender. Agora Jacó segura em Deus para se manter. Ele começa agora a se prostrar diante de Deus. E agora ele começa, eu só saio daqui, eu só permito o Senhor ir, eu só permito que o Senhor se vá, se o Senhor me abençoar. E a primeira pergunta de Deus para Jacó é o começo de tudo na vida dele, o nome. Qual é o teu? Qual é o teu? A essência de maldição agora, Deus confronta ela. Deus pede para Jacó apresentar ela. Jacó apresenta. Qual é o teu nome? Não tem mais luta de Jacó. Jacó cansado diz: mentiroso, usurpador, aproveitador. Eu sou essa pessoa. Não tem problema. Porque agora sim você falou quem é. Agora eu vou mudar a tua história. Agora eu vou trazer você novamente uma essência.
Agora eu vou fazer as nações lembrar do teu nome. Agora a essência sobre a tua vida vai fluir sobre outras. Agora sim você está pronto para ter a abundância de Deus. Porque a Bíblia diz que agora Jacó, ele ouve Deus dizer: ei, não se chamarás mais mentiroso. Eu vou melhorar. Não se chamarás mais viciado, não se chamarás mais traficante, não se chamarás mais aproveitador, não se chamarás mais caicai, não se chamarás mais quem não se firma, não se chamarás mais fraco, não se chamarás mais oprimido, mas como eu vou me chamar? Príncipe, princesa de Deus. Ei, príncipe, princesa, por quê? Porque a essência do Pai foi resgatada sobre mim. Eu já quero convidar você a mais uma vez colocar a mão em direção da tua casa. Coloca ela, só estende ela. E já começa a dizer para a tua casa assim, já começa a dar um recado para Satanás. Já começa a avisar ele: eu estou voltando para tomar aquilo que um dia tu pensou em tirar de mim. Ei, eu estou cheio de essência, eu estou cheio do Espírito, eu estou tomado por ele. Ei, começa a dizer: a morte não vai prevalecer, o vício não vai crescer. É Deus dizendo para alguém essa noite: começa, abre a boca, abreira, mandasse. Cadê tua voz? Cadê tua voz? Até aqui a maldição tentou te calar. Agora as bênçãos de Deus diz assim: ei, vai na frente. Porque a bênção diz: vai na frente. Por quê? Porque eu estou pronta para te acompanhar. Ei, eu estou pronto, eu estou preira, mandagaçou. Eu vou te dar 1 minuto para você ser profeta de Deus na sua casa. Eu vou te dar 1 minuto para você ser profeta de Deus sobre a sua vida. Porque no momento que Ezequiel não acreditou mais no que podia fluir na vida dele, Deus disse: Ezequiel, pode não ter força nas pernas, mas abre a boca, Ezequiel. Abre a boca e enxerga. Começa a profetizar. Estende a mão ao café e começa a profetizar. Ramandagacer, Keneso. Ramandocé. Começa a determinar assim: os planos de uma Rebeca frustrada não impedirão o avanço do Pai sobre a minha vida. Remantor que me narraçou. Remando que me narraçou. Remanda calandaiacé. Há um decreto de Deus descendo sobre você. Eu já quero profetizar e liberar que da mesma maneira que foi mandado tirar portão, que foi mandado tirar lei, para Mefibosete poder entrar, sentar, comer, viver, morar, é Deus dizendo para alguém hoje: eu estou mudando situações. Eu estou mudando ambientes, eu estou mudando cenários, eu estou transformando coisas, porque vai entrar e vai ceiar como aquele que mandou te chamar. Se coloque de pé, você que pode. Remandagassor que mini andacé.